fica um pouco difícil de imaginar, a não ser que tenha uma compensação financeira em cima desse negócio. Tanto que o Cuiabá foi um dos outros clubes, né, a demonstrar interesse na contratação do jogador. Clube que é uma SAF, né, tem uma condição financeira boa, pelos muitos anos que ficou na Série A. Então, assim, eu acho que não seria uma contratação fácil de se imaginar. Ainda assim, 26 anos de idade, já está no clube desde aquela reta final da Série B do ano passado. O Guarani caiu, mas esse ano vem forte, né, para conseguir o acesso. E se você for ver os números dele, realmente muito bons, né? 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. O Guarani que tem sido bom, né, para revelar laterais esquerdos aí nos últimos anos, né? Tá aqui o desempenho dele na Série C, muito bom, nota média de 7,20, lateral bem ofensivo também, assim como no Campeonato Paulista. Enfim, acho um bom jogador, mas não acredito nessa possibilidade dele chegar, o Guarani vai ser bonzinho, vai emprestar ele até o final do ano. Eu não acredito muito nisso, até porque precisa muito do jogador para conseguir o acesso de volta à Série B, tem contrato longo ainda, disputaria o Campeonato Paulista no ano que vem, que sem dúvidas tem muita visibilidade, então eu particularmente não acredito muito nessa possibilidade, a não ser que o Paysandu tenha interesse em fazer uma compensação financeira, né, pelo acordo. Vale lembrar que anteriormente ele já havia se destacado pela Tombense, né, principalmente em 2024, antes de chegar no Guarani. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você tem a dizer, se já tinha ouvido falar a respeito desse nome, Emerson, 26 anos de idade. E aí, para finalizar aqui também, tem outro que já foi especulado desde o ano passado, que é o Matheus Bidu, tá? Então eu vou deixar essa matéria aqui, ó, justamente na janela do ano passado, de junho, o Paysandu faz contato com o Matheus Bidu do Corinthians para a sequência da Série B. Então foi realmente confirmado, aquela informação ali na época do Emerson Sheik, de que realmente o Paysandu teve interesse na contratação do jogador, que não vinha sendo titular. No ano passado ele ficou muito tempo no banco de reservas, algum tempo sem atuar, e termina a temporada em alta. Então se você for ver aqui, ó, até junho, por exemplo, aqui mais ou menos, ó, ele ficou mais de 10 jogos sem entrar em campo. Em 18 partidas ele entrou em 2. Então assim, estava numa sequência bem ruim, até depois da virada do meio do ano, mudança de comando técnico, e aí inclusive com o técnico Ramon, né, o argentino, ele foi titular naquela arrancada do Corinthians na temporada passada. Então você vê que o Corinthians conseguiu uma sequência de 7 vitórias seguidas, e o lateral esquerdo era o titular absoluto nesse setor. Aí nesse ano, né, ainda começa com o treinador, tem a mudança de comando técnico e ele perde essa posição. Então até o início da temporada, que no caso o Paysandu foi campeão, né, o Corinthians foi campeão no caso do Campeonato Paulista, ele ainda vinha sendo uma peça importante, mas de lá para cá, se você for observar bem, de abril para cá tem sido muito mais reserva. Então acredito eu que poderia sim ter uma possibilidade de negociação, talvez por empréstimo. Olha, não sei, a não ser que o Paysandu pague boa parte do salário do atleta, que certamente não deve ganhar menos de 300, 350 mil por mês, tá? Até porque viveu uma boa fase no ano passado, teve renovação de contrato, então não acho que seria uma contratação fácil de imaginar. Lá no Johor FC, 12 jogos e 17 gols marcados, além também de 2 assistências. Eu não sei porque se já contou a temporada inteira, mas pelo visto ele não jogou toda a temporada, ele deve ter tido algum problema físico, né, no final do ano, dessa temporada ou algo assim, né? Enfim, não sei ao certo o que aconteceu, mas ainda assim são médias bem interessantes. Anterior a isso, 2023, 27 gols em 29 jogos, e anteriormente também 38 gols, 36 partidas. 2021-22, 47 gols em 35 jogos. A única temporada foi a primeira, né, que ele jogou 25 jogos e só marcou 23 gols. A única que ele não tem mais gols do que jogos, realmente é absurdo, né? Tanto que nessa temporada mesmo teve um jogo aqui que ele marcou 5 gols, né? Realmente absurdo o desempenho dele. Obviamente que uma liga muito mais fraca do que é uma Série D aqui no Brasil, não seria o nível lá da Malásia, né? Mas ainda assim é uma fase muito boa e teve uma ótima passagem realmente pelo Paysandu. Se você pega aqui, né, o desempenho do jogador em 2017, 28 gols em 47 jogos, ajudou muito o Paysandu naquela ocasião. E depois teve, né, um momento que ele foi vendido ali depois para o Atlético Paranaense, Ceará e Fortaleza, até ir para o futebol da Malásia. Tá aqui na Série B daquele ano, 16 gols em 28 jogos, é realmente um número sensacional. Se você pega as últimas 10 partidas dele aqui pelo Paysandu no Brasil, foram no total 12 jogos, né? Nos últimos 12 ele marcou 8 vezes, absurdo o desempenho dele até se mandar lá para a Malásia, mas eu sinceramente não vejo ele voltando tão cedo, até porque por esses números dele deve ter um salário gigantesco lá na Malásia, então acho que nem aqui no Brasil os clubes pagariam próximo, né, do que o clube lá do futebol asiático estariam dispostos a pagar. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários. Quem está aqui embaixo também é o link da FUT Fanatics, com várias opções
de camisas do Paysandu desse ano, do ano passado, enfim, com desconto. Vai estar aqui embaixo para vocês adquirir a sua. Lembrando, pelo link aqui embaixo você vai ter um preço especial e pagando aqui à vista no Pix você tem um desconto também bem interessante. Essa camisa 2 aqui desse ano, estava 330, tá 299. Pelo link aqui embaixo você vai ter um desconto variável e ainda 10% à vista no Pix. Então vai sair 240, 260 fora o frete. O link vai estar aqui embaixo para vocês então da FUT Fanática. Dando sequência aqui, falando sobre o Iago Pikachu, ele que não tem sido titular, né, nessa atual temporada. Nas últimas 5 partidas nenhuma foi titular, toda saiu do banco. O último jogo aqui na Série A foi expulso e no clássico ontem, né, eu tô gravando esse vídeo dia 14, no dia 13, no domingo, perdeu para o Ceará e ele nem entrou em campo, né, pelo Fortaleza. Então realmente não vem de uma boa fase tanto Fortaleza quanto o Iago Pikachu e me surpreende, né, nem sequer ter saído do banco de reservas. Ele que surge como lateral, mas hoje é muito mais um ponta, né? Vamos combinar, nesses últimos anos, inclusive pelo Paysandu em muitos momentos, mas é bem versátil aí o jogador que joga muito bem pelo lado direito. Ainda assim, na temporada são números interessantes, um total 6 gols em 33 jogos, além de 2 assistências, contrato só até o final do ano. A tendência é que ele encerre esse vínculo dele agora no final do ano, se não voltar a jogar muito bem, e aí renova, né, o contrato dele ou vai para uma nova equipe. Na Série A ele já fez 12 jogos, então não pode defender outra equipe nesse ano. E aí na Série A, 2 gols marcados até aqui. Bem diferente dos últimos anos, né? Igual 2023 e 2024, quando ele volta lá do Japão, ele chegou a fazer 74 jogos em um ano, né? Pelo Fortaleza. Viveu uma fase muito boa realmente pelo Fortaleza, foi lá pro Japão por um preço na época de quase 6 milhões de reais. Não conseguiu adaptar, engraçado isso, né? 12 jogos só, não marcou nenhum gol. Olha que a Liga Japonesa é bem mais fraca, mas ele não conseguiu realmente se adaptar e volta para o Brasil, melhor ainda, né, pelo Fortaleza. Pelo Paysandu foi muito bem em 2015, foi o ano que ele deixou o clube, que ele fez 20 gols e 10 assistências, 2014 15 gols, 2013 15 gols, 2012 12 gols marcados também, então tem uma identificação muito grande, jogador revelado desde o início nas categorias de base. No Vasco também foram 4 temporadas, em alguns momentos jogando também muito mais como lateral direito, né, se você pega aqui em 2016 e tal, se destacava muito nas cobranças de faltas e também aquela Série B, né, de 2016, e também jogou muito tempo de lateral. Inclusive o Vasco foi para a Libertadores, tendo o Iago Pikachu em 2018 como um dos seus principais atletas, 59 jogos e 19 gols. Sinceramente, em outros momentos eu ficaria com, assim, não teria chance de acontecer esse retorno, mas pro ano que vem, por que não imaginar, né? É claro, teria um custo bem mais alto, ainda vejo ele com o mercado numa Série A, mas o Paysandu subir, ficaria muito mais fácil essa situação. Mas se manter numa Série B, por que não imaginar? Até porque ele tem uma identificação bem grande e poderia, né, fazer algumas ações de marketing e tudo mais para pagar o salário do jogador. Você concorda comigo? Discorda? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo sobre o Iago Pikachu nos comentários, beleza? E para finalizar, vamos falar aqui sobre o Ganso, que a torcida do Remo tem especulado então o jogador, uma opção para esse ano ou para o ano que vem. Situação parecida, contrato só até o final do ano com o Fluminense, ainda não foi renovado e ele que surgiu na base do Paysandu, apesar de não ter feito nenhuma partida como profissional. Ele que é lá de Ararindela, no Pará, então é paraense, ficou no Paysandu no Sub-15 e no Sub-17, de 2003 a 2005, até ir para o Santos e ter se tornado um grande jogador e tudo mais. Enfim, acho que ainda poderia sim ser uma alternativa, mas para esse ano não, né? Acho que ele deve encerrar o vínculo no Fluminense, ainda tem espaço em outros mercados, então vamos ver como ficaria essa situação, mas eu achei interessante de falar aqui também, até porque é uma situação parecida também com o Iago Pikachu, obviamente com o Ganso surgindo apenas na base e não tendo toda a identificação como o Iago, que não tem conseguido jogar no Fortaleza. É claro, pode ter uma mudança no comando técnico do Fortaleza, o Iago volte a ser titular, pode ser que isso aconteça, mas não é a tendência para esse momento. Enfim, pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre os dois, sobre o Bergson também que eu trouxe aqui para vocês. Lembrando, todos os links estão aqui embaixo de camisas para vocês do Paysandu, de outros clubes na FUT Fanatics e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal, tudo aparecendo na tela final para vocês. Valeu, galera!